Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula vamos iniciar o nosso estudo de conectores lógicos e vamos ver o conector lógico I. Então, o conector lógico ele serve para unir condições. Então, nas aulas passadas a gente trabalhou condições individuais, se a gente quisesse conectar múltiplas condições. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando num sistema para um parque, esse parque analisar se a pessoa, né, ela tem a idade para utilizar determinado brinquedo e também se ela tem altura, né, para utilizar o brinquedo. Então aqui a gente teria duas condições. Ela só ia poder entrar se ela tivesse a idade e ela só ia poder entrar se ela tivesse também a altura. Então, ela só entra se tiver idade e também se tiver altura. Então, é aí que entra os conectores lógicos. Aqui temos um exemplo, então. Um parque está com a super promoção para usar uma montanha-russa recém-construída. No entanto, só pode usar o brinquedo pessoas com mais de 8 anos, então que tenham mais de 8 anos de idade e também com altura maior que 1 metro. A gente vai escrever um programa para decidir se essa pessoa ela pode utilizar um brinquedo ou não. Então aqui novamente, né, a gente está utilizando a fonte negrito e o sublinhado para identificar entradas, né? Então 9 aqui é a entrada e o 1.20 é a entrada. Aqui no segundo exemplo, né, o 7 é a entrada e 1.10 é a entrada. Esse texto que está com fonte normal é o que a gente vai gerar na tela. Então aqui a gente tem o primeiro exemplo, a gente pediu para informar a idade, ele digitou 9. Pedimos para digitar a altura, ele digitou 1,20 m. Então, analisando essa pessoa, ela pode utilizar tanto pela idade, porque é maior que 8, e também pela altura, porque é maior que 1. Então, como ela passa pela idade e também pela altura, então a gente vai dizer que ela pode utilizar o brinquedo, porque ela passa nas duas. O I ele só permite que você entre, né, na condição se as duas condições forem verdadeiras. Aqui embaixo a gente tem outro exemplo. A idade da pessoa é 7 e a altura é 1,10 m. Então, a idade dela se encaixa no parâmetro que a gente quer? Não, a gente quer uma idade maior que 8, ela só tem 7. E a altura dela, ela se encaixa no parâmetro que a gente quer? Sim, a gente quer deixa entrar, né, se a pessoa tiver mais de 1 metro. Então, mas como a idade, né, não passou no critério, então a gente não vai deixar essa pessoa utilizar o brinquedo, porque ela só pode utilizar se tiver a idade e também tiver a altura dentro do permitido. Então, por isso foi impresso aqui, ó, você não pode brincar, né, não pode utilizar o brinquedo. Beleza, então aqui são os critérios, ó. Idade tem que ser maior que 8 e a altura tem que ser maior do que 1 metro. Então a gente vai analisar as diferentes condições. Se a gente tiver uma pessoa com essas características, idade 9 e altura 1,10 m. Nesse caso, ó, em relação à idade, ele passa porque tem 9, a gente quer que brinque apenas usuários que têm idade maior que 8. Também em relação à altura, essa pessoa passa, porque a gente quer que só brinque quem tem altura maior que 1 metro. Então, passa pela idade, passa pela altura. Então, se essas duas condições, se a primeira condição e também a segunda condição for válida, então essa condição no geral vai ser verdadeira. Então, o conector lógico I ele vai analisar ambas as condições. Se ambas forem verdadeiras, então o valor lógico final vai ser verdadeiro. Beleza, e nesse caso aqui, se a gente tivesse a segunda situação, o usuário tem idade de 7 anos e a altura 1,05 m. Então, em relação à idade, a gente tem um valor falso, porque a idade dele não é maior do que 8, embora a altura dele seja maior que 1 metro. Então, aqui o conector lógico I faz o quê? Ele vai analisar duas condições. Se ambas forem verdadeiras, então
condição lógica no geral vai ser verdadeiro. Se qualquer uma delas for falso, se pelo menos uma delas for falsa, então a gente, no caso, vai ter uma condição falsa aí. Então, no caso aqui, como a idade dele não é maior que 8, então o resultado lógico dessa expressão, no caso, ia ser falso, porque ele não passou aqui na idade, embora tenha a altura para brincar do brinquedo. Beleza, esse outro usuário aqui, no caso a idade é 9 e a altura é 1 metro. No caso, em relação à idade, ele passa, a idade é maior que 8, mas em relação à altura, ó, ele não passa, porque a altura é exatamente igual a 1 metro. Então, ele passou na primeira condição, mas não passou na segunda. Como uma das condições é falsa, então ele não poderia utilizar o brinquedo. Então, o resultado lógico dessa expressão seria falso. Beleza, nesse caso aqui a gente tem uma pessoa que tem idade de 8 anos e altura de 1 metro. Então, no caso, a idade dela é maior do que 8? Não. E a altura dela é maior que 1 metro? Também não. Então, nesse caso aqui, as duas condições são falsas. Se pelo menos uma das condições for falsa, então já tem um resultado lógico falso. Se as duas for falsas, também a gente vai ter esse resultado lógico aí falso. Beleza, então aqui a gente tem uma tabelinha do conector lógico. Então ele vai ser verdadeiro quando ambas as condições forem verdadeiras, somente nesse caso. Em todos os outros casos, ó, quando uma das condições for falsa, ou ambas as condições forem falsas, então vai ser gerado um resultado lógico global falso. Então, se os dois for verdadeiro, verdadeiro. Se qualquer um for falso, então falso. Beleza? Vamos escrever um programa para resolver esse problema do parque. Beleza, estamos aqui no nosso ambiente, vamos começar a escrever o nosso programa. Então, ó, colocar aqui algoritmo, vamos colocar o nome parque. Beleza, colocar aqui embaixo, fim algoritmo, e dividir aqui as nossas seções. Vá, início. Beleza, agora vamos pensar como resolver aqui esse problema. Então, a gente vai pensar em entrada, processamento e saída. Então, quais as entradas que o usuário fornece como informações? Então, o usuário vai fornecer a idade e a altura. Qual processamento vai ser realizado? Vai ter que analisar essa idade e essa altura para verificar se ele pode ou não utilizar o brinquedo. E qual a saída? Vai ser um texto informando se ele pode ou não utilizar o brinquedo. Então, vamos criar aqui a idade, no caso vai ser inteiro. Criar aqui a altura, no caso aqui vai ser o quê? Ser real. Beleza, vamos pedir para o usuário informar esses dados. Vamos colocar aqui, escrevam, informe a idade. Vamos ler a idade desse usuário. Agora vamos pedir a altura também. Então, escrevam, informe a altura, leia a altura. Beleza, tem mais entradas para serem lidas? Não, a gente já leu o que a gente queria. A gente queria a idade e a altura. Então, tendo essas informações, já podemos fazer a nossa análise. Então, se a gente vai colocar uns parênteses aqui, porque a gente tem mais de uma condição. Então, a gente vai colocar os parênteses para dividir essas diferentes condições. Então, a primeira delas é se idade maior que 8 e se a altura, no caso, for maior, no caso, que 1. Então, se ambas essas condições, idade maior que 8, e também a segunda condição, altura maior que 1, então, a gente vai imprimir o quê? Vai imprimir, que o usuário ele pode utilizar o brinquedo. Então, pode utilizar o brinquedo. Beleza? Se essa condição aqui não for verdadeira, então a gente vai cair o quê? Vai cair no se não. E vai escrever aqui o quê? Escreva-o. Não pode utilizar o brinquedo. Beleza, então aqui a gente fez o quê? Uniu duas condições.
Então, ele só vai escrever esse texto aqui, ó, quando o que ocorrer? Quando a idade for maior que 8 e também a altura for maior que 1. Beleza? Caso contrário, ele vai imprimir que o usuário não pode utilizar o brinquedo. Vamos executar para ver como o nosso programa está se comportando. Executando aqui passo a passo, informe a idade, 9. Vamos colocar aqui, informe a altura, 1,10 m. Beleza, aqui a gente vai analisar, idade está 9 e altura 1,10 m. Então, 9 é maior que 8? Sim. E 1,10 m é maior que 1 metro? Sim. Então, a gente vai imprimir aqui, ó. Pode utilizar o brinquedo. O nosso algoritmo finaliza. Vamos executar novamente. Idade, agora eu vou colocar, ó, 7. Beleza. Informar agora a altura. Como altura, eu vou colocar aqui 1,10 m novamente. Beleza, aqui vai analisar. A idade é maior que 8, 7 é maior que 8? Não, então, como uma das condições já é falsa, então não vai entrar aqui nesse se e imprimir essa frase. Vai entrar aqui, no caso, no se não, e vai imprimir que não pode utilizar o brinquedo. Então, vamos analisar a segunda condição. A altura é maior do que 1? Sim. Mas como a primeira condição aqui foi falsa, e o i ele só é verdadeiro, só tem como resultado verdadeiro, né? Se ambas as condições forem verdadeiras, então vai entrar aqui no se não e vai imprimir que o usuário ele não pode utilizar o brinquedo. Beleza, pessoal? Essa foi a aula do conector lógico i. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.